Bom dia, gente. Aqui é a Mariana e hoje a gente vai fazer mais uma aula de hidrologia. E o conteúdo de hoje vai ser explotação e subsidência das águas subterrâneas. E bom, antes de a gente começar, com o conteúdo, vamos fazer, uma revisãozinha sobre o que são as águas subterrâneas. Bom, as águas subterrâneas são nada mais, nada menos que recursos hídricos que se encontram sob a superfície terrestre, ou seja, aquela água que fica embaixo do solo, né? E bom, as águas subterrâneas, elas são um componente muito importante do ciclo hidrológico da Terra. Ela tem um papel essencial tanto na natureza quanto nos humanos, né? Ela é uma fonte para suprir as necessidades humanas, né? E ela é fundamental para o abastecimento urbano, rural, doméstico e industrial. E bom, indo para o tema de hoje, o que é a superexplotação? Bom, para alguns pesquisadores, o que alguns pesquisadores chamam de superexplotação, se caracteriza quando a extração da água subterrânea é superior ou próxima ao nível de recarga. Ou seja, num período que se estende aí por alguns anos, a taxa média de água que o aquífero perde é superior ou próxima da taxa média de recarga. Ou seja, esse aquífero ele está tendo uma extração de água muito superior do que ele consegue se repor, ele consegue recarregar. Então, tira muito dele e ele não consegue repor, então fica com essa falta. Além de que, um adendo para vocês, é importante saber a diferença entre o termo explotação e o termo exploração. Explotação refere à extração de água por um determinado uso, enquanto exploração serve sim para água, mas também serve para outros, para outros tipos de exploração nesse caso. E bom, aqui fatores que influenciam a explotação de água subterrânea. Bom, tipo de atividade econômica, condições climáticas, demandas pelo uso da água, presença de recursos hídricos superficiais, características do aquífero, capacidade tecnológica de perfuração e custo-benefício das várias fontes de água. Bom, tenho em mente que existem outros fatores que podem influenciar, e que influenciam na explotação da água subterrânea, mas eu escolhi esses daqui que eu acho que são bastante principais, principalmente aqui no quesito da forma que a água subterrânea é usada no nosso país. Bom, o tipo de atividade econômica. Nesse caso, vamos pegar, por exemplo, a agricultura. Um produtor rural que possui uma terra, uma grande extensão de terra, e ele produz nela, seja como agricultura de plantação ou até mesmo pecuária, ele ele vai precisar de ter um uso de água grande e contínuo, Então, ele vai realizar essa extração sempre, não vai ter uma pausa ali. Vai estar sempre tendo essa extração e uma extração alta, de água. Então, esse é um tipo de atividade econômica que pesa muito, na água subterrânea. O próximo, demandas pelo uso da água. Esse aqui também entra, igual eu falei, no tipo de atividade econômica, mas também entra quando em locais, com grande percentual populacional. Então, assim, é abastecimento urbano, nesse caso. Então, uma região, um aquífero que fica numa região que tenha ou muitas indústrias, ou muita agricultura, nesse caso, ou fique perto de um centro urbano, que abasteça um centro urbano, ele vai ter uma demanda muito alta, E se essa demanda for muito maior do que o nível de recarga dele, então fica complicado. A chance dele, entrar numa situação de explotação é muito maior.
O próximo que a gente tem é a presença de recursos hídricos superficiais. Esse daqui é que, em alguns casos, principalmente quando os aquíferos são mais rasos e ficam, né, na presença, tem rios e lagos na região perto, eles podem acabar se entrelaçando. E isso pode causar, né, isso afeta os dois. Então, por exemplo, se há uma extração de água subterrânea, onde essa água está ligada com algum rio ou lago, pode sim ter um rebaixamento de nível desse rio. E o mesmo acontece ao contrário. Se houver, né, a extração de água desse rio que está interligado com a água subterrânea, o nível da água subterrânea vai ter uma baixa, né? Então, isso tem que ter muito cuidado sempre. Agora, as características do aquífero. E essas características seriam a composição do solo, a composição das rochas, a presença de fraturas e a capacidade, né, que influencia na capacidade de armazenamento da água desses aquíferos. Então, um aquífero onde as rochas, né, e ali aquele solo possuem fraturas, um maior número de fraturas ou fraturas com uma largura maior, é mais fácil de ter essa extração da água, né? Capacidade tecnológica de perfuração e custo-benefício das várias fontes de água. Esses aqui meio que também estão interligados, né? Já que a tecnologia, quanto mais tecnologia, mais recursos, né? Seja de dinheiro, de pessoal, mais a água vai conseguir ser extraída, além de que em um aquífero, né, mais raso, ele é mais barato. Ele demanda menos recursos, né? Então, ele é mais barato de se poder usar. Enquanto um aquífero bem mais profundo necessita de mais tecnologia, mais dinheiro, mais tempo, né? Então, isso. Aí passando os efeitos negativos da explotação. Bom, os efeitos negativos, né, dessa explotação, eles podem ocorrer mesmo que não haja uma superexplotação. Porque para ser considerado um aquífero, né, para ele ser considerado super explotado, é quando algum efeito negativo é notado ao decorrer de anos. Então, num recorte de alguns anos, tem aquele efeito negativo, seja no recurso, ou seja no aquífero, ou no meio ambiente ali, onde ele fica em volta dele, notou durante alguns anos um efeito negativo que está persistente, isso quer dizer que esse aquífero ele é considerado superexplotado. E alguns efeitos, né, alguns efeitos negativos que podem ser percebidos no meio ambiente, tá? Diminuição, ou seja, o rebaixamento contínuo dos níveis de água. Esse, no caso, né, é quando, igual foi citado antes, ele é explorado demais e não consegue ter uma recarga que ultrapasse o nível dessa extração. Às vezes até não há mais recarga, né? Dependendo do clima, por exemplo, em lugares que possuem certos recordes de tempo, ou até mesmo um lugar que costuma ser mais seco, né? Que não possui precipitação ou chuvas são muito esporádicas, não tem aquela recarga, né? Então, o rebaixamento até acontece num período menor nesses tantos de anos. E também tem, no caso humano, né, o aumento de custos de bombeamento. E isso daria porque, com a diminuição, né, os dois estão interligados. No final, tudo está interligado, né, gente? Com a diminuição do nível de água, ou seja, tendo menos água, fica mais caro e mais difícil de bombear esse pouquinho de água num aquífero, né, que antes tinha uma
uma quantidade abundante. Então, quanto mais água, mais barato é manuseá-la. Mas com o começo, né, de uma escassez, fica mais caro mesmo. Então, esse aí é um efeito negativo da explotação para os humanos. Além de que, gente, tenha em mente que a superexplotação pode causar efeitos diretos no ciclo hidrológico. Então, assim, não é só esses efeitos negativos aqui. Também pode causar no ciclo hidrológico por inteiro, né? E aqui vamos falar de uma consequência que tem como uma das causas a superexplotação, que seria a subsidência. A subsidência é nada mais do que o afundamento do solo, por causa da remoção do seu suporte. No caso, né, da superexplotação, é igual foi mencionado. Aí, quando chega no nível de superexplotação, o nível de água é rebaixado. E isso acaba gerando uma bolsa, um bolsão de ar ali entre o solo e essa água. E com o peso tanto do solo quanto do que possui, né, em cima dele, seja construções ou até mesmo fauna normal, árvores e tudo, tem esse peso, o solo não aguenta e ele acaba cedendo. E isso é a subsidência. E a subsidência, ela pode ser lenta ou brusca. Né? Brusca é quando esse mesmo acontece. Do nada, afundou. Esse lenta não tem uma... Esse lenta não tem um número exato do quanto que tem que descer por ano, por exemplo, para ser considerado. Mas pode durar semanas, meses, até anos. E ela costuma, por exemplo, dando um exemplo, a Cidade do México, ela está em uma subsidência lá, ocorre uma subsidência lenta, que a cada ano a cidade afunda alguns centímetros. Só que, como a gente sabe, né, lá ainda funciona tudo normal. Lá não tem nenhum perigo. A cidade continua funcionando, todo mundo continua andando lá, continua morando, não tem nenhum perigo para os humanos, né? Já que uma lenta daquele jeito não afeta em nada. Mas mesmo temos ainda as consequências. Aqui temos os danos estruturais, né? Que a gente está mencionando aqui, que pode causar rachaduras, desabamentos, edifícios de casas e construções. Esse aqui acontece na lenta e na brusca. Porém, na lenta é mais difícil, né, de ter algo que cause um estrago muito grande. Já na brusca pode causar até mesmo fatalidades, então tem que, né, ter um cuidado. Ruptura de tubulações. Aqui é ligado com os danos estruturais, né? Essa ruptura de tubulações pode romper redes de água, gás e esgoto, porque em muitos países, igual aqui em algumas regiões do Brasil, essas redes, né, são transportadas por canos no solo, né, subsolo. Então, se o subsolo cede, acaba afetando também essas redes. Aí a gente tem inundação, que em áreas costeiras, né, a subsidência pode aumentar o risco de inundação. E temos isolamento ecológico, que com o colapso, né, pode formar algares, que podem criar áreas de isolamento ecológico. O que é um isolamento ecológico? É um termo, né, que refere a barreiras que impedem a reprodução entre indivíduos de espécies iguais ou diferentes. No caso, essa barreira com subsidência seria uma barreira física, mas ela não sempre é física, viu, gente? E bom, por hoje seria só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí do que é a água subterrânea, né? A explotação dela e a subsidência. Essa foi uma aula curtinha só, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!